Olá, Doc! Estamos em mais uma Med Class e nessa Med Class nós vamos começar uma nova série que é sobre marketing médico. Isso mesmo. O que você precisa saber sobre marketing médico para ter sucesso, para prosperar na medicina, para conseguir se destacar? Porque hoje nós sabemos não basta apenas você ser bom tecnicamente. E eu não estou tirando o mérito nem a necessidade de você ser bom tecnicamente, de você ter uma excelente formação, mas você precisa também parecer ser bom, divulgar o teu trabalho. E aí que o marketing entra. Agora que você já aprendeu sobre posicionamento, branding, eu tenho certeza que o marketing ele fica muito mais fácil, ele fica muito mais fluido, muito mais leve, porque você sabe onde você quer chegar e como que você vai conseguir se posicionar e construir autoridade. Então, vamos falar como que o marketing ele converte de fato. Hoje o marketing evoluiu muito e ele está muito mais voltado para um conteúdo, para algo útil para as pessoas, do que simplesmente vender logo de cara. E o médico não tem nenhuma pessoa, acredito, nenhuma área que faz esse tipo de prestação de serviço que entrega mais conteúdo do que o médico. Então, hoje eu quero mostrar para você as estratégias que realmente funcionam para você atrair e converter pacientes para o seu consultório particular. O que o marketing faz de fato na área médica, como você usa essas diferenças, as suas diferenças, os seus diferenciais para se destacar. E o marketing, veja bem, ele não é sobre vender. Marketing médico, marketing no geral, ele não é sobre venda, é sobre você se conectar, é sobre você educar a população. Quando você faz isso bem, você tem uma agenda lotada de pacientes. Veja bem, Doc, e grava isso. O marketing, ele não é sobre vender, é sobre você conectar, sobre você educar o outro, sobre você ser útil, sobre você realmente ajudar o próximo. Quando você faz isso muito bem, o resultado é você ter uma agenda cheia de pacientes particulares, de pacientes te procurando, mesmo que aí você ainda cobre o valor que você acredita que você merece, tá bom? Então vamos comigo. Como é que o marketing médico ele é diferente de outras áreas, como por exemplo você vender um produto, uma joia, uma bijuteria, sei lá, toalha, computador, qualquer coisa que você queira vender. Mas o marketing médico ele tem um público muito específico e dentro do marketing médico ainda tem as respectivas áreas. Você não está vendendo para um consumidor que está comprando batata. Primeiro que não é commodity. E eu já disse isso em algumas outras aulas para vocês. Commodity é aquela coisa que todo mundo precisa, né? Então você vai comprar arroz, batata, feijão, banana. Então você vai ali ver qual que é o mais barato e comprar. Igual, por igual, é commodity. Mas os pacientes, eles compram você, o teu serviço, por aquilo que você mostra, por aquilo que você primeiramente vai divulgar nas redes sociais para depois ele te conhecer. Então o paciente ele confia em você, ele vê o seu conteúdo nas redes sociais e ele pensa assim, poxa, essa médica, esse médico, ele é a pessoa certa para cuidar daquilo que eu preciso. Ele vai resolver a minha dor, ele vai resolver o meu problema. Ele passou confiança para eu conseguir ter segurança, ele me passou confiança para eu conseguir fazer esse procedimento que eu quero tanto, por exemplo. E existe ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande do médico, uma responsabilidade ética. Então, você no marketing médico, ele não é uma abordagem agressiva, ele não é assim, compra aqui e tipo, vamos mudar sua vida. É óbvio que existem médicos que usam uma abordagem mais agressiva, não estou dizendo que é ou deveria ser dessa forma, mas normalmente o foco aqui é o médico transmitir segurança, confiança, credibilidade, empatia. Então ele vai gerar essa conexão com a pessoa, né, com o cliente, e aí
ele vai comprar de você, mas primeiro ele precisa confiar em você, certo? Então, eu gosto de usar uma metáfora, que é a metáfora do guarda-chuva. Adoro usar isso para vocês, explicar o que que é esse marketing médico. Então, ele é como se fosse um guarda-chuva. Ele vai proteger a sua reputação, o seu conhecimento técnico, o seu cuidado humano e mostrar de fato tudo aquilo que você oferece. Então, marketing, a gente tem muito. Isso tá aos poucos, né, acabando. Eu acho que melhorou já muito nos últimos anos. Mas o marketing ele deve ter esse papel, né, de proteger o médico e fazer com que o médico de fato consiga mostrar quem ele realmente é. Quando você compromete o marketing, quando você não usa devidamente esse guarda-chuva que, ao invés de ser uma proteção, ele acaba sendo uma arma ou até algo ruim, ele pode prejudicar a sua carreira. Então, quais são as melhores práticas do marketing médico? Então, você ter uma comunicação clara e educativa, você saber e respeitar as regras do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Então, você precisa ter uma clareza do que diz o Código de Ética Médica, do que diz o manual de marketing médico. Inclusive, nós temos uma Medclass que traz isso já. A gente foca muito na experiência do paciente, na jornada dele, como que nós podemos melhorar e aliviar a dor, o sofrimento, trazer conforto para o paciente e também trazer aquele gostinho de quero mais, sabe? Aquele gostinho de uau, nossa, valeu a pena, esse médico é diferente, esse médico é diferenciado. Então, vou dar um exemplo bem simples, tá? Então, por exemplo, quando você começa, né, a ser um pouquinho mais específico, quando você começa a mostrar mais quem é você, a sua cara, né, literalmente no Instagram, em vez de só ficar colocando foto genérica ou post lá com aquela cara de agência mesmo, você começa a mostrar vídeos curtos ou com dicas, com orientações, resposta de caixinha de pergunta, o que fazer se o bebê tem febre, doença mão, pé, boca ou doença de creche, o que fazer e trazer soluções para as dores, os problemas das pessoas, você vai começar a, de fato, atrair um público mais qualificado e fazer com que esse público queira consumir os seus produtos e serviços, que inclui a sua consulta. Você pode, inclusive, ter outros produtos e serviços, como cursos, como outras coisas, como eu também tenho, por exemplo, no meu perfil, que é o Pediatria Descomplicada, tem tanto YouTube quanto o podcast, o Instagram e o blog. Tem muita coisa. E foi lá que tudo começou, né? Se você não conhece ainda, também tem aqui no Medclass um pouco sobre a minha história, como eu conto aqui, como que eu comecei tudo por aqui. Então, isso faz com que você se posicione numa determinada área. E aí você trazendo, por exemplo, um tema específico dentro da pediatria, eu vou falar sobre o recém-nascido, tudo que envolve o recém-nascido. Eu quero focar na área de desenvolvimento, por exemplo, na área que eu foco muito mais hoje, desenvolvimento infantil, autismo. Eu quero focar na parte de amamentação. Eu quero focar na parte de dermatologia. Ou não sou pediatra, eu vou focar em desmistificando mitos da dermatologia ou doenças dermatológicas. Ou vou trazer, sou cirurgião gastro, vou falar sobre os tipos de cirurgia, vou falar sobre, o paciente está com tal sintoma, ou que médico ele procura, um otorrino que vai falar sobre lavagem nasal. Gente, tem muita coisa, só que você precisa entender que você não vai virar para o paciente logo de cara, um paciente que não te conhece, que vai começar a consumir seus conteúdos e, quiçá, gostar de você e aí querer marcar consulta. Como que você pode ser útil, como que ele pode gostar de você? Quais são as dores e dificuldades dele? Então você não vai chegar e falar, marca consulta aqui comigo. Não, você vai trazer algo, uma queixa comum que os pacientes trazem para você no dia a dia. Então para de ficar querendo vender
o tempo todo falando, marca consulta, tal. Começa sendo útil, trazendo dicas, trazendo resolução para as dores, para as dificuldades e levando esse cliente em potencial por um caminho. Então, poxa, primeiro eu vou conhecer, eu vou gostar, eu vou começar a consumir esses conteúdos, depois eu vou começar a entender que a doutora Kelly, ela tem uma solução, ela tem um método, ela tem uma forma única de tratar, de atender, de fazer determinadas coisas. E no final, poxa, eu preciso passar com a doutora Kelly, porque só a doutora Kelly que vai resolver meu problema. Então, é esse funil, eu falo que são esses níveis de relacionamento que você precisa ter com o teu cliente para ele virar, então, o seu paciente, certo? Então, muito importante isso, como que eu realmente consigo me diferenciar. E a segunda parte é como que eu atraio o público certo. Porque não adianta também você ficar só dando diquinha aleatória na internet, gente. Parece meio bobo, né? Eu falei, poxa, você tem que dar dica, você tem que falar. A doutora Kelly falou que eu precisava trazer isso, mas agora ela fala que não adianta só fazer isso. Exatamente. As redes sociais, no geral, elas estão muito mais saturadas do que anos atrás. Vamos pensar assim, uma época pré-pandemia até, de 2020 para trás, e pós-pandemia, o quanto que o digital explodiu. Mas fato é que além de você ser útil e você dar, sim, orientações, dicas, você precisa levar esse cliente para um caminho, já expliquei. Mas para isso, você precisa conhecer profundamente o teu público. Mas é qualquer público? É o público que me segue? Não. Na verdade, é o público que você deseja alcançar. Porque você fala assim, poxa, todo mundo no meu Instagram que me procura pergunta se atende convênio, acaba não passando comigo, não dá certo, eu não sei o que acontece. Gente, é normal que haja um funil, né? É normal que cheguem também leads, vão chegar pessoas, clientes, que não necessariamente vão passar com você e não são qualificados, mas muitas vezes um pequeno ajuste ou ajuste de posicionamento, aí a gente tem que volte a algumas casas, trabalhe seu posicionamento, aí sim você fala, não, beleza, agora eu sei, tô bem posicionada, sei para quem que eu tô falando, vou começar a atrair o meu público certo. Então aqui você tem que entender quem que é o seu cliente ideal e como eu falei para vocês, quais são as dores, por que que ele escolheria você e não outro médico que é igualzinho, que é pediatra, que trabalha com autismo também, trabalha com amamentação. Por que que ele escolheria você e não outro? Por que que eu escolheria uma dermatologista como você e não como a outra médica? Você não pode ser mais uma na fila do pão, mais um na fila do pão. Você não pode ser commodity. Qual que é o seu diferencial? E fala com o teu público quais são as dores, quais são as dificuldades. Às vezes a gente precisa nichar um pouquinho mais. E a gente tem medo de nichar. Eu sei que vocês têm medo. Como assim? Mas se eu não falar tudo sobre dermatologia, eu não sei, eu acho que eu não vou estar sendo uma profissional completa. Eu vou falar só sobre melasma? Eu vou falar só pro público 40 a mais? Gente, eu não sei se vocês já ouviram, eu imagino que sim, mas aquela frase de quem fala com todo mundo não fala com ninguém, é exatamente isso. Então, lembra, gente, que aqui a gente está falando de um público mais qualificado e muitas vezes vale a pena você nichar mais, você ir a fundo na área que você tem mais expertise, que você gosta mais de falar, que você tem realmente mais técnica, que você consegue trazer um diferencial e depois você abre o leque. Por exemplo, eu sou pediatra. E o meu alvo era, poxa, eu quero ser a pediatra mais bombada, mais famosa, que, poxa, todo mundo conhece do Brasil. De fato, eu alcancei uma notoriedade grande em pouco tempo. Mas isso por quê? Porque era uma época que, de fato, tinha menos pessoas, eu entrei em vários canais de divulgação de redes sociais até hoje, né? Tenho esses canais e publico nesses canais.
Mas ainda assim eu nichei, né? Então no início, lá atrás, eu nichei amamentação, a primeiros cuidados ali, sono. Eu falava e falo bastante ainda, mas nichei mais naquela época, né? Até porque tenho cursos e formações também nessa área para profissionais. Mas eu também agora entendi que precisava nichar mais para essa área, por exemplo, de desenvolvimento infantil e autismo. Então, faz aquilo que pulsa teu coração, que faz sentido, e que você também consiga ter uma renda e ganhar dinheiro com isso, senão não faz sentido também, certo? E começa a trabalhar e entender quais são os seus diferenciais dentro daquilo que você já faz, tá? A grande dificuldade que eu vejo, até mesmo das minhas mentoreadas, é que elas têm uma dificuldade mesmo de nichar, de falar só aquilo, né? Por exemplo, tem uma otorrino que ela é médica do sono também. Então eu falei, poxa, nicha para sono, vamos tentar focar mais em todas as comorbidades, transtornos de sono voltados para isso dentro da otorrino, laringologia. Então tem muita coisa, a gente tem muito campo. E a chance de você construir autoridade, e isso já é o próximo tópico, é muito maior e mais rápida. Então, como eu falei, se você é dermato, você vai construir a sua persona, por exemplo, uma mulher que já um plus mais, né? Tem 30 mais, 30, 40 anos, que está preocupada com a saúde da pele, que já quer um tratamento minimamente invasivo, que não quer ficar fazendo cirurgia. Hoje a mulher está se cuidando mais para que ela não faça cirurgia, né? Uma cirurgia plástica, por exemplo, de lifting de face. Então a gente precisa pensar nisso, né? Como que a mulher está se cuidando mais. Se você é dermato, eu quero trabalhar com a parte corporal, quero trabalhar com a parte facial. Então eu tenho uma querida amiga, né, que ela é dermato e ela trabalha com essa parte da facial, de construção facial. E ela não fala só sobre a face no sentido de rejuvenescer ou vamos fazer os procedimentos e tal, mas ela fala sobre comunicação facial. O que você quer comunicar? Eu quero comunicar autoridade, eu quero comunicar outras coisas, aí você vai trazer isso através da face. É bem interessante. Então ela, por exemplo, desenvolveu uma metodologia própria e ela nichou para comunicação facial, ela sabe fazer todos os procedimentos corporais, tratar câncer de pele, tudo que você imagina, mas ela nichou para essa área justamente para construir a autoridade dela em cima disso e da metodologia dela. E aí, beleza, então eu vou construir essa autoridade, eu consigo nichar mais, eu consigo construir minha autoridade mais rápido e de uma maneira mais assertiva. E aí, quais canais que eu preciso estar? Gente, isso depende do meu público-alvo. Por exemplo, eu tenho mentoreadas que estão mais voltadas para uma área de gestão, de liderança, né? Dentro da medicina, sim, dentro da medicina, ou corporativo, empresarial. E aí, você precisa estar onde os seus clientes estão. E eu falei para ela, olha, o Instagram é importante para você? Mas mais importante do que o Instagram é o LinkedIn. Se você quer entrar e vai entrar no mundo corporativo, o LinkedIn é essencial para você. Esquece, eu brinquei quase com ela, esquece o Instagram. Não que ela não precise estar, mas tipo, qual rede social eu vou ter que priorizar se eu fizer só uma rede social? Entendeu? Pode ser blog, pode ser YouTube. Se eu converso com um público mais velho, 40, 50, 60 anos para cima, 50 anos para cima, talvez não seja mais o Instagram, vai ser Facebook. Olha que coisa. Você vai pegar lá a vozinha, é Facebook. Você vai pegar o pessoal, a galera mais jovem, 30 a menos, né, abaixo de 30, TikTok. Então, conversa com o teu público, fala direito. Fala direito é bom, mas entenda onde ele está. E não tenta abraçar tudo de uma vez. Foca numa rede social. Cresce aquela uma rede social, depois vai para outra, faz bem feito. Faz uma coisa bem feita, pelo menos. Senão a gente atira para tudo quanto é lado. E se você dispersa a energia, você perde foco, você perde potência. Não esquece disso, é uma lei da física. Não sou nem eu que estou falando.
E outra coisa é você educar, não vender. Então, como que eu posso educar a minha população? Como eu posso educar o meu público, o meu cliente, para que a venda, gente, seja uma consequência natural? Quando eu educo o meu público, eu estou trazendo informações relevantes, eu estou trazendo propósito, enfim. Quando eu for vender, eles já vão estar prontos para comprar, certo? É uma nuance, eu falo que é simples, mas não é tão simples. E nós ensinamos isso bem, todos esses tópicos, né, de construção de autoridade, de público, persona na mentoria. Mas eu tô dando uma aula, gente, uma senhora aula para vocês aqui, tá? E outra coisa é crie conexão emocional. Como assim? Gente, conecte com pessoas cada vez mais em época de, né, em momentos e de gerações de inteligência artificial, de robô, de não sei o que, de tecnologia. Nós, enquanto pessoas, queremos nos comunicar mais e nos conectar mais com pessoas reais. Então, nós estamos falando aqui de histórias, de narrativas que são envolventes, que são pessoas. Então, é muito legal você compartilhar casos clínicos, histórias reais, por exemplo, de uma consulta de um paciente que você conseguiu ajudar, mudou a vida dele, que você conseguiu fazer um tratamento e isso foi muito incrível, uma intervenção precoce que ajudou, enfim, um câncer que você diagnosticou, tem tanta coisa, gente, tanta coisa. E aí, trazendo um exemplo, né? Pensa que você pode contar uma história, se você é uma cardiologista, que você, em vez de ficar falando sobre prevenção de doença cardiovascular, você conta uma história de um paciente que te procurou porque, enfim, estava querendo fazer um check-up ou tinha uma pressão um pouco alta, e aí você foi avaliar o paciente, ele tinha uma complicação assim, assim, assado, e aí você acabou por fazer um exame que salvou o paciente de ter um infarto precoce, e isso mudou a vida dele. E aí, usando essa história, eu nem, né, acabei de inventar essa história, mas assim, usando uma história de um paciente, gente, histórias reais. Eu falo que não tem ninguém mais que conhece, que tem banco de histórias mais do que o médico. O médico tem história para contar, para dar e vender. De cada paciente que vai no teu consultório, você tem uma história. E aí, dentro dessa história, você vai incluir, sim, poxa, então por que que é importante a gente fazer uma prevenção de doença cardiovascular? Olha como que esse paciente teve a sua vida salva, não foi ceifada precocemente, com, sei lá, 30, 40 anos, por conta de um infarto, porque ele foi avaliado de tal e tal forma. Procura um médico, gente, não deixa as coisas piorarem, enfim. Então, é isso, gente. Isso vai inspirar, vai conectar e educar, porque as tendências mesmo, cada vez mais, é enquanto você inspira, engaja, envolve as pessoas nas histórias, você está educando. As pessoas querem ser educadas, elas querem um conteúdo educacional, mas elas não querem aquela aula chata. Olá, eu sou a doutora não sei o quê. A doença cardiovascular é uma doença. Ninguém mais quer saber, nem na faculdade a gente quer, sabe? O mais legal é ter caso clínico, é ter história para contar, entende? Agora eu quero que vocês peguem papel e caneta, atividade prática, não sei se você já não pegou, para anotar tudo que eu falei aqui, mas vocês têm uma dinâmica na prática. Aqui é aprendizado mesmo, e eu quero que, além de você colocar isso, eu quero que você curte, compartilha e se inscreva aqui no canal, tá bom? Para receber cada vez mais conhecimento, mais coisas aqui para vocês. Vamos lá. Eu quero que você escreva agora uma frase, tá? Que define quem é o seu paciente ideal. Nossa, é uma frase, doutora, que tem tanta coisa para falar? Tá. Pensa num exemplo. Pensa nessa frase. Se você quiser, pode colocar tópicos, tudo bem. Mas tenta ser o mais conciso possível. Depois você vai pegar um exemplo de conteúdo que você poderia criar para ajudá-lo. Eu tenho um paciente que, supondo, né? Ele não dorme, ronca à noite, é obeso, tá com dificuldade, sei lá, no casamento e muito estresse no trabalho. Como que eu posso ajudá-la? Aí você fala, poxa, você sabia que o ronco, que o fato de você não respirar bem à noite pode, inclusive, afetar o seu casamento? Aí a pessoa fala, nossa, como assim? Um gancho, né, de início.
como assim afetar meu casamento? O que que tem a ver? O que que esse cara tá falando e tal? Aí você vai continuar seguindo e trazendo as coisas. Não se preocupa, gente, de acertar de primeira. Então, às vezes a gente fala, eu quero, vou acertar, vou fazer. Às vezes a gente começa meio ruim. Eu brinco, a gente começa ruim. Ninguém começa bom. Depois você vai ficando bom, entende? Então, não se preocupa agora em ficar, fazer excelente, fazer perfeito e ser bom. Eu só quero que você comece, tá bom? Então, faça isso. E mais uma tarefa também é que você consiga criar também uma história, guarda pelo menos uma história, ou comece a anotar, ou pelo menos recordar em algum lugar, pode ser num caderninho, pode ser num bloco de nota, pode ser num espaço do celular, as histórias que você tem com seus pacientes para depois você poder contar, porque a gente esquece mesmo. E por mais que a gente tenha um prontuário, a gente não vai ficar checando o prontuário para falar de tal história, mas vale a pena você poder ter essas histórias em memória, assim, para você recordar e você poder trazer para o público, tá bom? Dentro dos limites éticos, então você não vai falar nome, você não vai trazer detalhes, mas você vai conseguir trazer exemplos que conectem com o público, porque a dor de um, a dificuldade de um que veio para o teu consultório, com certeza, eu vou te dizer, certamente é a dificuldade de outro, tá bom? Ufa, olha só quanto que vocês aprenderam hoje nessa aula de marketing médico. Você viu que, poxa, isso foi marketing? Gente, isso é marketing. Parece que não, né? Porque, poxa, foi tão fluido, foi tão leve, foi tão gostoso. Mas é isso que faz com que atraia os seus pacientes certos. É você educar, conectar, transmitir confiança e ser a única ou a melhor escolha para o teu cliente. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver a fundo esse assunto e aprender a criar conteúdos que realmente convertem e trazem pacientes para a sua agenda. Não perca, tá? E lembre-se da nossa frase desse Medclass, que é: o marketing, ele na medicina não é só uma ferramenta, mas ele é um pilar essencial para você crescer com propósito e impactar mais vidas, tá bom? Gente, te espero para o próximo Medclass. Se você tiver interesse em conhecer mais o meu trabalho, como que eu faço para ajudar outros médicos a crescer, a ser relevante aqui, nas redes sociais, na sua carreira, construir a sua carreira, aqui embaixo tem os links para você acessar a mentoria, para você conhecer um pouco mais minha mentoria, outros cursos que eu tenho também. E até o próximo Medclass, gente. Tchau!